It's always been about me, myself and I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy staying out of love that wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje, depois de tanto me pedir, eu trouxe uma surpresa pra vocês. Hi guys! Gente, depois de muito me pedirem, eu trouxe o marido aqui pra gente gravar a tag da nossa história, de como que a gente se conheceu, falar um pouquinho da nossa história pra vocês e a gente espera muito que vocês gostem desse vídeo. E se você quer ver como que isso tudo começou, é só continuar assistindo. Antes de eu conhecer o Natan, uns 2 anos antes, eu tinha saído de um relacionamento muito difícil, muito complicado. Eu tinha problema sério de saúde e também tava desempregada. Então a minha vida tava assim, totalmente cabeça pra baixo. Eu tava deprimida, eu tava muito chata, muito infeliz, só chorava. Achava que nunca nada fosse dar certo e em parte nenhuma assim na minha vida. Aí uma vez eu chorando muito assim, eu tava até tomando banho nesse dia, eu chorei muito. Aí saí do banho, sentei perto da minha cama assim e comecei a falar com Deus, conversar com Deus. E eu pedi a Deus pra melhorar a minha vida, porque eu achava que eu tava dentro de um buraco, que eu não ia sair dali de dentro nunca. E foi quando eu pedi a ele pra mudar tudo na minha vida, que eu queria que fosse tudo feito da vontade dele. E uns 3 dias depois eu fui na igreja e eu tive a resposta. O Senhor falava comigo que ele ia melhorar tudo na minha vida, a minha saúde, ia melhorar a minha questão profissional, que eu ia ter um emprego bom, e ia melhorar o meu coração, ia ser tudo transformado na minha vida. Aí os anos se passaram, acho que isso aconteceu acho que uns 2 anos, né, amor, antes de eu te conhecer. E eu nunca conseguia me apegar, nunca conseguia deixar ninguém se aproximar assim de mim, de uma questão assim, de eu gostar de alguém profundamente, de eu me interessar por alguém assim e acreditar em alguém. Isso não acontecia nunca. Eu não deixava isso acontecer. Eu tinha medo, eu tinha muito medo de ser infeliz de novo, de sacanearem comigo de novo. Aí beleza, aí os anos se passaram e tal, eu comecei a ficar com um amigo do Natan. E eu não conhecia o Natan ainda. E a gente ficava, só que, tipo assim, nunca era nada sério, era ele lá e eu cá. E eu morava sozinha nessa época. E a minha casa era tipo um escape. Todo mundo ia pra balada e se embebedava na balada, menos eu, porque eu era a única pessoa que não bebia, não bebo até hoje. Todo mundo se bebedava na balada e ia pra minha casa dormir depois da balada. Mesmo quando eu não tava junto. Eles chegavam lá em casa pra poder, com medo de chegar em casa bêbado, a mãe brigar, alguma coisa assim. Aí ia todo mundo lá pra casa. Ia todo mundo lá pra casa. E uma dessas vezes apareceu esse menino que eu ficava, mais o Natan. E eu nem conhecia o Natan. E eu estava dormindo quando eles chegaram lá, que eu não tinha saído essa noite. Aí eles chegaram lá pedindo misericórdia pra me deixar eles dormir lá, amanhecer lá, porque se o Natan chegasse em casa, a mãe dele ia quebrar ele. Foi isso, foi. Aí tava eu e uma amiga minha dormindo lá em casa, que a gente tinha assistido filme a noite anterior, comido algum lanche, alguma coisa assim. Eu não lembro bem, eu só lembro que eles chegaram lá de madrugada, umas 3 horas da manhã. Aí foi todo mundo dormir e só ficou eu e Natan acordado conversando. Aí você lembra o que você ficava falando comigo? Fica quietinho pra todo mundo gostar de você. Você falava... Ele falava isso, fica quietinho pra todo mundo gostar de você, e eu sou muito faladeira. Aí a gente virou a noite ali conversando. E você ficou com minha amiga aquele dia, aquela noite? Você ficou. Você deu os carros na Amazônia. Ela tava dormindo só da porra. Deu, aí ele ficou com uma amiga minha essa noite aí também. Ela aproveitou de mim, tava embriagada. Você deu uns beijinhos nela assim. E amanheceu o dia, beleza. Aí foi que a gente foi, sempre que o pessoal ia lá pra casa, ele começou a ir também. E começou a ficar com uma amiga minha. E a gente achava que essa amiga minha era solteira. Ela falava pra todo mundo que ela tinha terminado com o namorado dela, que ela tava solteira. Não foi? Aí sempre saía, eu e o amigo dele e ele e minha amiga, a gente saiu os 4 juntos. E quando a gente ia pra night, assim, eu ia com as meninas, ele ia com os meninos, a gente sempre se encontrava lá. Só que quando a gente ia, saía todo mundo junto, ficava junto mais eu e ele do que a gente com nossos ficantes, com as pessoas que a gente ficava. Você lembra? Ele tomava mais conta de mim, eu ficava mais com ele do que as pessoas que estavam com a gente mesmo. E foi assim
que foi acontecendo? A gente foi ficando cada vez mais próximo, a gente se falava todo dia, a gente conversava todo dia, a gente trocava mensagem todo dia, a gente já acordava 5 e pouca da manhã já trocando mensagem, né, amor? E a gente era muito amiga, a gente começou a ficar muito próximo. E ele tinha uma mania de ficar me fazendo charada pelas mensagens. Você lembra a charada que você fazia comigo? Tipo, qual o nome do filme, sabe? Essa parte pra puxar assunto, né? Que a gente tinha que falar e ficar. Ele ficava me deixando doidinha com essa charada. E eu levava muito a sério, porque eu ficava agoniada, que eu queria saber qual era a resposta daquela charada. E é sempre alguma coisa que terminava com o nome de filme. E era só besteira. E eu deixava todo mundo na empresa que eu trabalhava doidinha, que eu ficava, gente, ele me mandou uma mensagem que agora não tá o charada, alguém sabe a charada, alguém mata a charada, porque eu ficava muito agoniada. E era o dia todinho trocando mensagem. Parece que a gente não trabalhava, a gente só ficava trocando mensagem o tempo todinho. Né, amor? Era o dia todinho. Eu não tava nem aí pro amigo dele, eu só trocava. Assim, eu gostava tanto da amizade, da gente conversar, da gente estar o tempo todo junto, que eu nem ligava pro amigo dele, e ele eu acho que também não dava muito assunto pra minha amiga. Você gostava? Eu gostava. Aí foi que a gente foi se tornando cada vez mais próximo. Aí ele passou a me buscar no ponto de ônibus, porque eu tinha medo de ser assaltada e o ponto ficava bem longe da onde eu morava, né, amor? Aí ele começou a me levar no mercado pra fazer compra comigo. Ele ficava lá em casa, ele jantava comigo. Assim, a gente passava muito tempo junto mesmo. Era assim, a gente começou a ficar muito próximo mesmo, né? Era 24 horas assim, conversando ou junto. A gente não se desgrudava. Mas na minha cabeça era só amizade mesmo. Eu via Natan como meu melhor amigo. A gente começou a trocar segredo, a gente começou a falar sobre as coisas que aconteceu, a gente conversava muito, a gente se conheceu muito, né, amor? Aí quando eu ficava doente, era ele que cuidava de mim, era ele que me ligava o dia todo. Quando ele ficava doente, era a mesma coisa, mas é muito difícil Natan ficar doente, mas você ficou uma vez, você lembra? Ele precisou de fazer uma cirurgia, de tirar a pinta. Eu ficava com um amigo dele e ele com minha amiga. Quem acompanhou ele na cirurgia foi eu. Eu ficava doente, era ele que me levava no hospital. Era ele que trazia remédio. Ele que cuidava de mim. Era assim, o tempo todinho. É o cuidadoso? Sim. Então, aí, você lembra dos filmes? A gente comprava filme na feirinha. A gente ia na feira comprar aquele filme de pirata. 10 filmes por R$8. É isso aí. Verdade. A gente comprava muito filme e a gente assistia filme, era assim, uma surra de filme, a noite todinha assistindo filme. Às vezes era 4, 5 filmes assim por dia que a gente assistia e era um atrás do outro. Aí isso foi acontecendo. Aí foi que essa temporada de filmes aí foi crescendo e a gente assistindo filme. Nessa época, uma amiga minha até morava comigo, começou a morar comigo, não foi, a G? E ela ficava quietinha no quarto dela e a gente ficava na sala assistindo filme. A gente deitava no colchãozinho no chão assim, a gente assistia filme, agarradinha a noite todinha. Mas não acontecia nada, a gente só ficava vendo filme. Aí ele... Vergonha na desgrama. Ele muito tímido e eu não tinha assim, nem passava pela minha cabeça ficar com o Natan nem nada. Eu só sentia segurança perto dele assim. E eu sabia que a gente vendo o filme ali não ia rolar nada. E eu dormia, né, amor? Sempre, todos os filmes dormia, todos. Tô lá assistindo o filme e perguntava, poxa, amor, você viu? Amor não, vida, chamar de vida. Ele começou a me chamar de vida pelas mensagens. Pô, Vitor, você viu essa cena que passou legal, né? Tá, mó dormindo lá e eu igual idiota lá assistindo o filme sozinho. Eu dormia nos vídeos. Eu dormia muito, eu durmo até hoje. Aí, as meninas no serviço, eu chegava lá no serviço e falava, nossa, que eu assisti filme com o Natan, que não sei o que o filme era muito legal. E eu falava dele o tempo todo. Aí as meninas do meu serviço, Bibi, você tá gostando do Natan, você tá apaixonada por ele e ele por você. Eu falei, não, gente, que é isso? Vocês são tudo doidos, ele é meu amigo. Todo mundo já achava que a gente já ficava, né? Os nossos amigos lá do bairro, todo mundo achava que a gente tava ficando. E as meninas do trabalho, todo dia que chegavam pra falar alguma coisa, e eu só falava dele o tempo todo. Todo mundo, Fabiana, você tá gostando do Natan, você tá apaixonada, ele tá por você. Olha como é que ele cuida de você, você ficou doente, quem é que tava lá com você? Que não Você sei o falava quê. de mim? Eu falava o tempo todo. Até quando eu tava ficando com o amigo dele, eu não falava do amigo dele, eu falava dele. E as meninas, Bibi, você fala mais dele do que fulano. Mas seu sinistro nem é, né, cara? E as meninas falavam o tempo todo, e eu ficava assim, gente, eu ficava brigando com ela. Só que depois eu comecei a pensar, eu falei, gente, é mesmo, né? Ele cuida de mim, ele faz isso, ele que tá comigo nesse momento. E comecei a ficar pensando. Aí foi quando eu comecei a gostar, comecei a abrir o olho assim e enxergar Natan assim, diferente. Aí foi quando eu olhei pra ele assim, eu falei, gente, é ele que Deus falou que ia trazer pra minha vida. Foi assim que eu... Foi
foi quando eu olhei assim, eu falei, gente, é ele que Deus prometeu pra mim, que ele cuidava de mim. E eu acho que foi essa forma, assim, que Deus fez pra poder eu deixar alguém se aproximar de mim. Fazendo eu confiar, porque eu confiava nele como amigo. A gente confiava, né, amor? A gente tinha esse segredo que só a gente sabia entre a gente. Tudo assim, foi, eu acho que a forma que Deus fez pra poder eu confiar em alguém. Foi dele que eu confiei. O nosso primeiro beijo. Nossa senhora. Tem que falar isso mesmo? Eu fiquei dessa forma, exatamente, acho que uns 40 minutos rindo, não foi, amor? A gente passou a noite toda vendo filme. Aí ele chegou assim, eu vou embora. Eu falei, tá bom. E a gente já tava se gostando muito, assim, já tinha passado muito tempo. Todo mundo já tava achando que a gente tava junto há muito tempo. Aí ele pegou e levantou, aí ele veio e me abraçou e ficou agarrado. Você lembra que você ficou agarrado? Ele ficou um tempão agarrado comigo. Aí eu pensei, meu Deus, vai ser agora que ele vai me beijar. Ele não me beijou. Sabe aquele momento que você fica agarrado ali esperando? Então, não aconteceu. Ele pegou e não me beijou. Aí ele pegou e subiu. Aí tinha uma escadinha assim na minha casa, ele pegou e subiu. Aí chegou lá em cima, ele falou assim, ai, tô com uma dor de cabeça. Tem algum remédio de dor de cabeça aí? Inventei a doença ele lá, né? inventou uma doença. Claro, né? E, gente, ele morava praticamente a 2 minutos da minha casa. Você tem um remédio aí pra me dar? E, tipo assim, eu era a farmácia em pessoa. Aí eu falei, tenho, mas tipo assim, na casa dele eu tenho certeza que tinha remédio, porque sua mãe tem uma caixa de remédio na sua casa. Aí ele, eu posso tomar aqui? Eu falei, vamos lá descer pra tomar remédio. Eu falei, ele tá. Aí eu pensei assim, ele tá arrumando desculpa pra poder me agarrar. Aí eu falei assim, pô, beleza, então é agora que vai acontecer de novo. Aí descemos, ele tomou o remédio. A desculpa dele descer pra tomar o remédio logo é porque na hora que ele chegasse em casa, a dor dele já tinha passado. Claro. Tipo assim, 2 minutos a dor ia passar. Aí tá, ele tomou o remédio e pegou e me abraçou de novo. Da mesma forma, eu falei, pô, é agora que vai rolar, né, o beijo. Nada de novo, ficou 10 minutos lá abraçado, não me beijou, foi embora. Porque eu fiquei meio de tentar beijá-la e você não, sei lá, não querer fugir, Você ficou com não medo sei, de fiquei com beijar. vergonha De acabar nossa amizade. É verdade, nós éramos muito amigos, né? É, a gente tinha muito medo disso. Aí ele foi embora. Quando ele chegou em casa, aí ele pegou e me mandou uma mensagem que me gelou da cabeça aos pés. Você lembra o que você me mandou? Falou, boa noite, beijo, fica com Deus. Mas na verdade eu queria dar um beijo nessa boca sua. Eu tava doida pra beijar essa boca sua. Alguma coisa assim ele mandou na mensagem. Aí eu falei, por que não beijou? Aí ele, eu vou ir agora beijar. Eu falei, então tá. Vai. Ele então sobe e me espera lá na frente. Peguei o carro e subi aquele muro na casa dela lá, 100 km por hora, pra chegar na casa dela. Ele chegou em casa muito rápido. E você já tava dentro de casa, não tava dentro da sua Eu casa. tava indo dormir já, tava na cama já. É mesmo? Quando você mandou mensagem, eu achei que você tava no carro. Você chegou em casa foi. muito rápido. Estava em casa, deitei, mandei mensagem, falei, o quê? Peguei a roupa e rachei fora. Aí ele parou lá em casa. Na hora que eu entrei dentro do carro, Eu deu um ataque de riso nela. Aí esfriou tudo, né? Tipo assim, eu lá doido pra beijá-la e ela começou a rir. Eu falei, ué, é porque Natan é muito tímido. Você é muito tímido. Então você não chegou já me agarrando. Você ficou olhando, esperando eu te agarrar. Você começou a rir. Então, mas aí eu comecei, porque você não chegou logo. Aí eu comecei a rir, eu fiquei com muita vergonha que eu comecei a rir. Eu acho que eu fiquei uns 40 minutos só rindo. E ele olhando pra minha cara, tipo assim, pô, que merda. O que eu me fazia aqui, gente? O que eu me fazia aqui? E eu só ria, eu acho que eu fiquei uns 40 minutos ou mais, ele só rindo. Aí ele bem assim, vamos entrar pra gente conversar? Aí eu, tá bom, vamos entrar. E chegamos lá em casa, eu não conseguia parar de rir de jeito nenhum. Aí na hora que ia beijar, não rolava, só ria. Por quê? Porque eu conseguia, apesar de eu estar apaixonada por ele, eu só conseguia ver ele como amigo. Eu tinha medo de beijar, eu tinha vergonha de beijar ele, ia acabar tudo ali, e não sei aquilo que a gente tava pensando. Era aquele monte de coisa que vai rolando na cabeça assim. E a gente ria. Aí ele ficava olhando, aí daqui a pouco ele ria, daqui a pouco ele começava a rir. Eu acho que ele tava me achando assim uma retardada. Não, porque eu fiquei meio assim, ele ficou sem graça, né? que eu só conseguia rir, porque eu tava rindo de sem graça que eu tava também. Aí teve uma hora que eu falei assim, Ai, mano, não sei que xingar, Não. fui lá e dei um pulo nele, agarrei ele. Foi eu que te agarrei. Foi? Foi. Nossa, que mentira, velho. Foi eu que te agarrei. Foi eu que te beijei. Não, foi os dois, bom mesmo. Não, eu falei, foda-se, fui lá e te agarrei. Ah, então tá bom.
Aí dei um beijão nele, aí foi que a gente deu o primeiro beijo. Nosso beijo foi muito cômico a primeira vez, assim, né? Porque só a gente conseguia rir. Até hoje a gente fala disso. A gente ficou muito tímido depois que a gente beijou. Eu fiquei muito tímida, fiquei com muita vergonha. Parecendo aquela época de adolescência que beija, que um fica com o outro e depois eu passo pela rua e ninguém fala um com o outro, né? Tipo muito assim. tímido. Aí ele ficou uns 10 minutinhos só, depois assim, ele com muita vergonha e foi embora. Aí eu falei, poxa, e agora? O que vai acontecer? A gente vai se falar, eu nem consegui dormir pra ir trabalhar no dia seguinte. Só sei que eu fiquei com medo de, pô, o que vai acontecer agora? É só isso que eu pensava. O que você ficou pensando? Fiquei pensando, tipo... o que ia acontecer, né? Assim, eu falei, pô, será que estragar uma amizade? Será que ela vai me ligar, mandar mensagem de novo? Ou foi ruim, ou foi bom? Porque foi um negócio meio esquisito, né? Que a gente ficou meio uma sensação estranha. Foi meio chato, assim, mas foi... Aí a gente demorou um pouquinho se falar no dia seguinte. E não sabia nem como se falar. Aí ele pegou e mandou uma mensagem pra mim: bom dia, vida, tudo bem com você? Algo assim, bem estranho foi a sensação do dia seguinte. Aí como que a gente começou a namorar? Ele já me beijou sabendo que eu não ia querer só beijar. Então eu falava sempre com ele que eu não queria ficar por ficar mais. Então ele começou a se envolver comigo assim, já sabendo que seria uma coisa séria. Não foi? E a gente começou a namorar escondidinho primeiro, porque a gente tinha esse receio dos amigos ficar chateados, da minha amiga ficar chateada comigo, do amigo dele ficar chateado com ele. Aí, quando a gente resolveu, tipo assim, assumir, foi uma coisa assim espontânea. Todo mundo foi no Vila Mix. Lembra que a gente foi no Vila Mix? Eu nem ia no Vila Mix porque eu tenho um pouquinho de fobia de lugar muito tumultuado, muito muvuca, assim, eu tenho medo. Aí eu ganhei 2 ingressos pra ir, aí foi eu e uma amiga minha. Aí chegamos lá, a gente se encontrou. Eu e minha amiga encontrou com ele, os amigos dele lá. E a gente, tipo assim, a gente ficou se fazendo de amigo ainda. A gente não mostrou pra ninguém que a gente tava ficando, a gente se cumprimentou como amigo e tal. Aí nisso, o amigo dele chegou começou a me dar em cima de mim. Aí eu pegava assim, tipo assim, me esquivando dele. Aí chegou o Natan e começou. Aí eu cheguei pra ele e falei assim: olha só, fulano tá achando que a gente não tá junto, então tá estranho porque ele tá dando em cima de mim. Não foi? Aí o primo do amigo dele chegou e disse assim: poxa, que sacanagem que você tá fazendo com o fulano, você tá enganando ele, que não sei o quê. Aí eu falei: gente, eu não tenho mais nada com esse menino há muito tempo. Então assim, aí eu virei pro Natan e Natan chegou assim no meio de todo mundo, me lascou um beijo, me agarrou ali, aí ficou todo mundo: caraca! Não foi? Falei, o quê? Eu vou perder nada. Aí foi, me agarrou ali. Aí a gente ficou a noite todinha juntinha ali e tal. Aí foi aí que todo mundo ficou sabendo que a gente tava ficando, que a gente tava namorando. Aí foi que a gente começou a namorar. Aí começamos, sempre que eu ia sair com o papai, eu comecei a levar ele comigo e tal. E o papai sempre dando fora nele, o tempo todinho dando fora. Mó grosso com ele, papai. Eu olhava pra ele assim, o olho do papai chegava a pegar fogo. Fuzilando, né? Nossa, fuzilando. O olho dele chegava a estar vermelho de ciúme. O papai tem muito ciúme de mim. Ele chegava a ficar com o olho vermelho, com ódio, com raiva de Natan. Só que ele falou esses dias que ele não lembra disso não. Lembra não, deu amnésia nele. Ele não lembra disso não, não lembra não, né? Nunca esquecemos. Mas mesmo assim, né, amor, ele não desistia. O telefone de Natan não parava de tocar. Um monte de periga procurando ele o tempo todo. E tinha uma menina lá perto do bairro, uma novinha. Você lembra? Eu não lembro nem o nome dela. Ela enchia o saco. E eu já tava assim, injuriada com ele, porque ele não cortava, não falava nada. Aí ele pegou e chegou pra mim assim, eu tava furiosa com ele. Aí ele chegou e falou bem assim: para, não precisa ficar com ciúme não, vou casar com você. Aí eu falei: casar, não fica falando de casamento não, só fala de casamento quando você realmente quiser falar sobre isso. Você lembra desse dia? Aí que eu fiquei brava com ele mesmo, porque ele falou pra mim de casamento brincando. Aí ele pegou e falou assim: não, eu tô falando sério, você quer casar comigo? Pra que ele falou isso? No dia seguinte já comecei a fazer meu enxoval. Assim. Nossa, já falei com todo mundo que eu tava noiva, que não sei o que. Só que não tinha anel nem nada, ele só tinha feito esse pedido. Aí começamos a procurar apartamento pra comprar e tal. Aí foi daí que surgiu. A aliança chegou no dia que papai foi embora. Papai voltou pros Estados Unidos. Ele pegou e assim, Natan não foi comigo, o papai tava sempre tratando ele mal. Aí eu fui despedir do papai sozinha. Eu tenho medo da peste de o cara brigar comigo lá no aeroporto. Aí na frente do embarque, assim, aí papai veio, me abraçou, me pediu perdão e colocou as 2 alianças na minha mão assim, falando que ele abençoava a nossa união, que era pra gente casar, e deu a aliança pra mim assim.
Aí quando eu cheguei em casa, ele ficou todo bobo. Na hora que eu botei, que eu dei na mão dele assim as alianças, ele ficou todo bobo. Colocamos a aliança na mão e tal. E tivemos que apertar, né? Ajustar a aliança pro nosso dedo. Mas aí foi assim que a gente ficou noivo, assim, do nada. E sobre o nosso casamento. No início a gente queria uma coisa bem simples, a gente só ia casar no cartório, né, amor? Que a gente não queria gastar com casamento, que a gente não tinha condição pra isso. Eu ganhava muito pouquinho e eu morava de aluguel e eu morava sozinha, que essa minha amiga não tava morando mais comigo. Com o pouquinho que dava, eu tinha que ajudar ele a pagar as prestações do apartamento que a gente tinha acabado de comprar. Então, casamento assim, festa de casamento em hipótese alguma, né, vida? A nossa coisa era o quê? Casar no cartório e fazer um almoço pra família, só isso. Aí ele falou assim, não amor, então vou fazer o seguinte, vamos morar lá na casa dos meus pais comigo, que você me ajuda com as prestações, porque se eu fosse pagar aluguel também eu não ia conseguir, porque o meu dinheiro era contadinho assim pra sobreviver, não dava pra comprar roupa, não dava pra comprar nada, né? E eu achava que você ganhava super bem. Ele achava, ele ficou com dó de mim quando ele descobriu que eu ganhava pouquinho, eu não ganhava, tipo assim, com os descontos não dava nem R$500, né amor? Aí ele assim, nossa, como é que essa menina mora sozinha e tal, mas assim, como eu era cabeleireira e maquiadora também, eu fazia meus bicos pra poder ajudar, porque o trabalho que eu tinha não dava pra fazer isso tudo. Compra, aluguel, contas e essas coisas assim. Então eu sempre fazia um bico lá em casa também pra atender minhas clientes, pra poder conseguir sobreviver. E ele achava que eu ganhava super bem, porque eu sempre tava arrumadinha, que eu não andava toda bagaceira, com minha sopinha velha mesmo, eu sempre tava arrumadinha. Aí uma vez ele foi calcular minha rescisão, porque eu ia sair do outro trabalho, que eu tava sofrendo assédio moral, como eu disse e tal. Aí ele ficou morrendo de dó, ele, cara, eu não acredito que você ganha só isso. Aí ele ficou com muita dó, ele começou a me ajudar a fazer compra, né amor? Ele me ajudou a comprar gás, a fazer as coisas da minha casa, assim, ele sempre começou a me ajudar. Aí, como eu estava desempregada, eu tinha saído desse trabalho, aí ele falou assim, vamos morar lá em casa, que o pouquinho que você receber dos seus bicos, você me ajuda a pagar as coisas que a gente vai fazer pra nossa casa, nosso apartamento, não foi? E logo quando eu comecei a morar na casa dele, eu consegui um trabalho. E nesse trabalho dava pra me pagar exatamente, ajudar ele a pagar as coisas do apartamento e a pagar o casamento. E do nada, né, que surgiu a história do casamento, porque eu fui com uma amiga minha fazer um orçamento pra ela, o cara acabou fazendo um orçamento pra mim também, e eu vi que com as prestações que o cara facilitou pra mim, eu consegui com esse trabalho pagar o casamento também, fazer o casamento bonito, assim, foi tudo coisa de Deus mesmo, ele foi armando de uma coisa pra gente, né amor, que a gente conversava, a gente não sabia nem como explicar como que foi tudo acontecendo, né? Foi tudo, assim, espontâneo, né? Aconteceu do nada, assim. Foi tudo, não foi nada planejado, foi assim, ah, meu sonho é fazer isso, meu sonho é fazer aquilo. Foi tudo da vontade de Deus, assim, a gente planejava uma coisinha pequenininha e de repente aquela coisinha, pá, crescia. A gente planejava outra coisinha pequenininha e de repente foi tudo acontecendo de uma forma tão espontânea, tão assim, inexplicável, Natural, né? tão natural, né amor, sei lá, não dá nem pra explicar, é muito, muito louco. Antes da gente completar 3 anos de namoro, a gente casou e a gente se dá super bem até hoje, né, vida? A gente não briga, a gente é super amigo, a gente se confia muito, né, vida? Acho que isso é muito importante, porque a gente tem muita confiança um no outro, a gente sabe o que um outro tá fazendo, o que um outro pode fazer, o que a gente já sofreu. Então, assim, eu sei muito bem o que machucou ele no passado, e ele sabe o que me machucou no passado, então a gente sempre tenta fazer o melhor um pelo outro, né, vida? Acho que a gente se baseou muito nisso, que além de marido e mulher, a gente também é muito amigo, a gente tem o mesmo objetivo, a gente tem os mesmos sonhos, a gente batalha junto pra construir, né amor, pra realizar o sonho um do outro, isso é muito importante também, assim. Até quando eu comecei a mexer com artesanato, ele que tava lá fazendo as peças comigo, tudo que eu vou fazer, assim, ele me ajuda, aqui no canal também, ele me ajuda. Então, assim, ele que me deu incentivo pra poder fazer o canal, né, amor? Que eu morria de vergonha, morro de vergonha até hoje. Só Deus sabe como é que tá sendo difícil gravar com ele. Mas, assim, a gente batalha tudo junto, né, vida? A gente sonha e realiza junto. Não é? Que gente fofinho. E é isso, agora já vai fazer 4 anos que a gente tá junto, né? Em agosto, dia 27 de agosto, foi quando a gente deu nosso primeiro beijo. A gente se conheceu uma semana depois do meu aniversário de 31 anos de idade. Lembra? Meu aniversário de 31? A gente se conheceu uma semana depois que você dormiu lá em casa. Dormiu lá em casa. Gente, quem que abre a porta de casa pra um desconhecido dormir? Só eu mesmo.
É por isso que eu falo, né, nos meus votos, na mensagem do vídeo do meu casamento, que tem aqui no canal, fala, né, que foi o horário que ele chegou lá em casa, foi 3 horas da manhã, que foi o horário da promessa de Deus na minha vida, porque ele bateu lá sem eu conhecer, assim, né, foi uma coisa muito, muito natural que aconteceu. Eu não tive medo de deixar ele entrar pra dormir. Foi coisa de Deus mesmo, gente. Tudo que aconteceu com a gente, assim, é muito, pensando bem, não é? Do nada foi dormir na sua casa? Foi, assim, eu nunca tinha te visto, não te conhecia. Você tinha me visto, mas você não sabia que eu que abri a porta pra você ali, não é? Quando a gente começou a conversar, você falou, nossa, eu te conhecia e tal. Então, assim, foi tudo muito coisa de Deus mesmo, né? As coisas de Deus a gente não consegue explicar. E foi assim a nossa história, desse tamanho todo. Eu acho que o vídeo ficou enorme. Eu falei muito, né? Nossa. Ele tá tímido, gente, perdoa. Mas de pouquinho em pouquinho, né, amor, você vai vir aqui fazer um monte de tag comigo e ele vai se soltando, porque eu também era muito tímida no início, não era? Eu tô mais soltinha, não tô? Eu tô mais soltinha. É isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer a nossa história, né, vida? Se gostou, não deixe de dar um joinha, se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, deixar seu comentário que eu quero saber o que você achou da nossa história. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!